amigos da TV Mundo Maior. Hoje eu recebo o comunicador e palestrante Cláudio Palermo para falar sobre o significado e os benefícios do passe. Seja bem-vindo, Cláudio. Opa, bom estar aqui de novo. Primeiramente, Cláudio, nem todos que nos assistem são espíritas, então eu gostaria que você explicasse o que é o passe espiritual. É uma forma que o movimento espírita adotou com o passar do tempo, né, de transmissão de energias do mundo espiritual por intermédio de um passista ou um médium. Então essa energia seria canalizada por esta pessoa e com a imposição de mãos ela seria retransmitida ao frequentador ou à pessoa que necessita daquele momento dessa transmissão de energia, né? Então com o tempo foram se aperfeiçoando essas práticas e hoje a gente tem o passista, que seria aquele que aplica, e ele receberia essa energia do mundo espiritual, que aliada à energia do próprio passista viria a se tornar o que a gente conhece hoje como o passe espiritual. E quais são os benefícios do passe? São inúmeros, né? Desde a amenização de dores físicas até as dores morais, psicológicas, né? Então, não há contraindicação, então ele é para uma série de recursos em que naquele momento você precisa, desde uma leve dor de cabeça até processos mais complexos psicológicos, ele auxilia nessa retomada de consciência, de recuperação, de bem-estar, né? Então é um processo terapêutico espiritual em que não se cobra nada e que a única certeza é fazer com que a pessoa se harmonize e tenha a partir dali um processo de recuperação mais rápido. E o passe, Cláudio, ele tem que ser aplicado numa casa espírita ou ele pode ser aplicado em qualquer local? É uma boa questão que é sempre discutida, né, nos cursos da doutrina espírita. É evidente que ele não tem um caráter exclusivista, né, por ser espírita. Mas pelo bom senso que a gente segue de Kardec, quanto melhor o ambiente, mais preparado o ambiente, melhor seria o efeito do passe espiritual. Então recomenda-se que seja sempre dentro de uma casa espírita, porque ali há uma harmonização, um processo de elaboração desde as primeiras horas do dia, tanto pela espiritualidade quanto pelos trabalhadores encarnados. Então, com certeza, a eficiência desse passe será maior. Mas é claro, você tem um familiar que não pode ir na casa espírita e está precisando desse auxílio, naquele momento você também terá esse suporte, este auxílio. Mas não recomenda-se que a todo momento você aplique passe em qualquer lugar. Tem que ser numa função específica, numa missão específica e num caso específico. E existe uma preparação? A casa espírita ela fornece uma preparação para as pessoas que aplicam o passe? Como que funciona? Sim, existe, né? Hoje se adota muito a questão de fazer orações, mentalizações, alguns colocam música ambiente, tudo isso para você diminuir um pouco, né, a velocidade do cotidiano e poder se conectar com as boas energias e também para a mente, né, focar naquele momento. Eu vou ajudar uma pessoa transmitindo energia e apoiando esse trabalho espiritual. Então hoje o mais comum é você fazer uma oração, algumas casas leem um trecho do livro dos médiuns ou o livro dos espíritos antes, se discute aquele trecho e depois faz as vibrações justamente antes da entrada do público frequentador, que é uma forma de você conscientizar o trabalhador espírita. Não, naquele momento nós vamos focar nessa questão, então para ambientar a todos se costuma fazer um estudo e depois a prece para que todos estejam conectados, né, com o mundo espiritual. E Cláudio, qual é a sua opinião sobre passe virtual? Hoje está muito em moda isso, né, por causa das redes sociais, internet. É o mesmo mecanismo do passe à distância. Então, não deixa de ser uma coisa virtual. Você vai lá no centro, vibra por alguém que não está lá naquele momento, fisicamente, ou escreve o nome no caderno de vibrações, como muitas casas têm. No passe virtual é a mesma questão, né? A única diferença é o meio que está sendo utilizado, que no caso é o meio digital. Então, se a coisa for feita com sinceridade, com uma intenção realmente de auxiliar as pessoas,
com certeza a espiritualidade também vai se utilizar deste mecanismo para ajudar inúmeras pessoas. Muito obrigada, Cláudio. Eu que agradeço. E nós queremos saber a sua opinião sobre o tema de hoje. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!